Bom dia, tudo bom, pessoal? Então, obrigado, Valdivino, né? Queria começar dando os parabéns ao Dr. Valdivino e ao Dr. Tales aí pela organização, né? Dar os parabéns também aos vários alunos da pós aqui que participaram muito na organização desse evento, né? Agradecer aos palestrantes que vão apresentar agora de manhã e à tarde, e a todos os espectadores aí que estão assistindo a apresentação. Muito obrigado. Então, vamos dar início agora à apresentação. A primeira quem vai apresentar é o Bruno e a Thaisa. Multitemporal SAR Image for Monitoring Selective Logging in the Brazilian Amazon with UNET. Então, quando faltarem 2 minutinhos para o tempo final, eu vou abrir a minha câmera, né? Então, vocês têm 15 minutos para apresentar, tá bom? Depois 5 minutinhos de pergunta. Pode pedir para a Thaisa. Então, está com você, Thaisa e Dantas. Bom, só falando rapidamente sobre o trabalho, a gente vai apresentar a evolução de uma pesquisa que eu iniciei no doutorado e o Bruno deu continuidade depois, aplicando outras técnicas mais recentes de detecção de mudanças em imagem SAR. Então, o título do trabalho é Imagens SAR, né? Imagens de radar de abertura sintética multitemporais para monitoramento da extração seletiva de madeira na Amazônia brasileira. Pode passar, Bruno, por gentileza. Então, eu começo apresentando um artigo que foi publicado em 2021. Esse artigo fala, interessante aqui na introdução do artigo, que grande parte das emissões de gases do efeito estufa provenientes dessas atividades de mudança de uso da terra vêm de atividades que causam degradação. 3 vezes mais, na verdade, do que o desmatamento, segundo esse artigo que está apresentado em tela, né, de um estudo que foi feito entre os anos de 2015 e 2019. Pode passar, por gentileza. E o que é a degradação? Quando a gente fala de degradação florestal, a gente está falando do quê? Né? De quais tipos de atividades? Então, essa atividade mais abaixo aqui, esquerda, essa mudança de uso da terra, desculpa, representa um desmatamento. Essa figura aqui representa um desmatamento, né? O desmatamento é a retirada total da cobertura da terra para conversão em outro uso. Então, no desmatamento, retira-se completamente a cobertura florestal para converter essa região, essa área, em um outro uso, né? Que pode ser uma pastagem, pode ser um plantio de soja, um plantio de feijão, enfim, um plantio. E a degradação, diferente do desmatamento, é caracterizada pela retirada, né, pela perda parcial da cobertura florestal. Então, quais as atividades que se enquadram na categoria de degradação florestal, né? Quais os fenômenos? Então, as queimadas entram nessa categoria, as secas, que às vezes resultam na mortalidade de diversas árvores em uma região, né? Também se enquadra no processo de degradação florestal. E a atividade que esse estudo focou é essa atividade mais aqui de baixo, vocês podem ver na figura inferior direita, que é a atividade de extração seletiva de madeira. Né? Que é a extração seletiva de madeira? É a extração daquelas árvores cuja madeira tem alto valor comercial, né, que justamente para a produção de madeira para diversas finalidades, construção civil, modelaria, enfim, e grande parte, inclusive, dessa madeira, né, extraída da Amazônia brasileira, é exportada para diversos países do mundo. A grande dificuldade na detecção desse tipo de atividade, especificamente de extração seletiva de madeira, é justamente que esse tipo de atividade
em termos para finalidade de detecção, ocasiona uma pequena cicatriz na cobertura florestal, né? Pode ver que é uma pequena abertura na cobertura florestal deixada por aquela árvore que foi retirada ou por um pátio de estocagem de madeira, que também é uma feição pequena em relação assim, né, considerando o tamanho e a densidade da floresta. Então, são pequenas feições, são pequenas cicatrizes que são deixadas por esse tipo de atividade, o que dificulta bastante a detecção, né, desse tipo de feição quando a gente pensa em imagens adquiridas por sensores satelitais. E em se tratando de ambientes tropicais, né, de florestas localizadas em regiões tropicais, a gente tem uma outra dificuldade ainda na detecção desse tipo de alvo, que é a cobertura frequente e permanente, muitas vezes, de nuvens nessas regiões, né? São regiões úmidas, com grande concentração de nuvens ao longo de todo o ano, como a gente pode ver aqui nessa série de imagens ao longo de um ano. Grande parte do tempo a floresta está coberta parcialmente, outras vezes até completamente, como é o caso dessa primeira imagem, por nuvens ao longo do ano. Então, sensores ópticos, por exemplo, que dependem da reflectância da luz solar para né, registrar imagens da floresta, acabam sofrendo interferência, muitas vezes não conseguindo imagiar essas regiões, como é o caso da primeira imagem aqui, que está completamente coberta por nuvens. E aí, como solução para esse possível solução que foi investigado nessa pesquisa, nós temos os sensores que operam na região das microondas, e que são sensores ativos, ou seja, eles emitem, não dependem da reflectância da luz solar, ou seja, emitem a própria energia e recebem, né, de volta e gravam o retroespalhamento dessa energia. São esses sensores chamados de sensores radar de abertura sintética, que por não dependerem, né, serem sensores ativos, não dependerem da reflectância da luz solar, eles acabam conseguindo, dependendo do comprimento de onda, ultrapassar, também dependendo da intensidade da cobertura de nuvens, ultrapassar essa cobertura de nuvens e registrar a cobertura da Terra, né? Registrar registrar o retroespalhamento dessa energia que interagiu com a superfície terrestre. Interessante da gente falar do sensorizar hoje é que a gente já tem uma disponibilidade bem grande de satélites com esse tipo de sensor a bordo e em aumento, né? Aumentando a cada dia mais essa disponibilidade. Então, por exemplo, a constelação finlandesa ICI hoje já tem 21 satélites na constelação, e aumentando, né? O projeto deles é ter centenas de satélites, mais de 100 satélites até 2025, e, portanto, a gente consegue ter uma visualização da superfície terrestre com um período de tempo cada vez menor, ou seja, a gente consegue revisitar uma área da superfície em pouco tempo com sensores radar, né? Isso, há alguns anos atrás, era bem limitada essa disponibilidade de sensores a bordo de radares, e isso está aumentando, sensores a bordo de satélites, sensores radar a bordo de satélites, isso está aumentando numa velocidade bastante grande. Então, a gente tem aí essa constelação finlandesa ICI, o Brasil comprou no ano retrasado 2 satélites, no ano passado 2 satélites dessa constelação. Nós temos outras constelações também de satélite SAR. Esses que estão aumentando em alta velocidade em termos de número de satélites na constelação, geralmente operam na banda X, que interage aí com a superfície do dossel florestal. Então, esse tipo de dado, ele supriria a nossa dificuldade de monitorar ambientes florestais tropicais, né, que são cobertos por nuvem, justamente por não dependerem da reflectância da luz solar e serem sensores ativos, que produzem a própria energia. Então, a gente tem aí dados SAR,
que, como eu mostro aqui na tela, uma imagem de junho de 2018 e outra de outubro de 2018, capturam dados cuja onda interage superficialmente com o dossel da floresta, mas como vocês podem ver, não é um dado, assim como o dado óptico, de fácil interpretação. Aqui a gente tem várias mudanças entre uma imagem e outra, e visualmente é bastante difícil percebê-las. E temos esses dados disponíveis para uma região de concessão florestal, onde a extração de madeira é autorizada, né? Então, portanto, nós temos muitos dados sobre uma região de floresta tropical, cuja extração madeireira é autorizada, para poder explorar se esse tipo de dado serviria para monitorar, detectar e monitorar esse tipo de atividade, extração seletiva de madeira. Então, nós temos dados SAR, que permitem o monitoramento de regiões com cobertura de nuvem, de uma região de floresta tropical, e vários outros dados auxiliares que nos permitiriam saber onde essas árvores foram extraídas, né? Onde estão as cicatrizes de extração dessa árvore. Então, nós conseguimos, com o serviço florestal, além dessas imagens SAR, que foram cedidas pelo governo, adquiridas e cedidas pelo governo brasileiro, também dados de campo, né, de inventário florestal, onde estão as árvores que foram retiradas, os dados de laser scanner, adquiridos antes e após a extração de madeira, de uma região que fica em Rondônia, de extração autorizada. Né? Tudo isso nos permite, então, ter uma grande base de dados confiável sobre extração seletiva de madeira, para explorarmos a capacidade dessas imagens em trabalhar com esse tipo, em detectar e monitorar esse tipo de feição. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai falar um pouquinho como, então, nós testamos esse tipo de imagem para essa finalidade. Obrigado, Thaisa. Eu vou tentar ser um pouco breve aqui no nosso estudo de caso. Ele foi, na verdade, o uso da rede convolucional segmentadora para detecção de extração seletiva. Como a Thaisa mencionou, nós vamos tirar parte do recorte da floresta amazônica em tempos diferentes, e foi feita uma máscara aqui para identificar onde houve essa extração seletiva e onde não houve. Aqui abaixo à esquerda, a gente tem um exemplo de uma área que foi cortada em 64 por 64 pixels, que entre a esquerda está a época anterior, à direita a época posterior, e mais à direita está a localização onde foi feita essa extração seletiva. A gente pode verificar que até para o olho humano é difícil ter esse tipo de reconhecimento. Então, primeiramente, a gente tentou adaptar a rede segmentadora, que ela faz com que, por exemplo, nesse caso aqui, o ciclista ele possa ser identificado como ser humano, e a bicicleta, e, além do mais, a gente tem essa possibilidade de trocar o modelo segmentador, ou seja, se a nossa abordagem der certo para um modelo, a troca de um modelo, ela simplesmente vai ser feita de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque esse treinamento é feito de fim a fim, de end-to-end. Porque, na verdade, essa modificação na floresta amazônica nada mais é do que uma classificação binária ao nível de pixel. Então, foi estudado se as convoluções realmente têm essa capacidade de verificar duas bandas, por exemplo, que são diferentes entre si temporalmente, e não apenas como é dado no ciclismo. A convolução ela é feita por filtros que ele consegue multiplicar não só pela altura quanto a largura, mas também a profundidade. Então, após a operação de convolução, no nosso caso, que tem duas dimensões, que é de primeira dimensão de um tempo e a segunda de outro, ele vai formar para a gente outro vetor, na verdade um tensor, que vai também ter 64 por 64, com uma dimensão. Mas a gente vai utilizar uma quantidade maior de filtros, e por isso o resultado vai ser um vetor de uma dimensão maior. Então, no nosso caso em si, nós utilizamos a rede UNET, ela foi um pouco modificada, a gente adicionou a camada de normalização para melhorar no treinamento, o treinamento ficar mais estável. E essa rede nada mais faz do que treinar aqueles filtros para que ele possa reconhecer essa mudança entre as bandas da seguinte forma: ele vai diminuindo espacialmente, ou seja, de 64 para 64, através do max pooling, vai para 32, 16, 8 por 8, 4 por 4. E aí
Novamente, sobe de novo. 8 por 8, 16 por 16, 32 por 32, 64 por 64, que é a mesma dimensão da área estudada. Então, como é que foi feito esse estudo de casos? Dividimos a região em duas partes. Parte de teste, uma área de teste, que é a área mais ao norte, e a área de treino, que é a área mais ao sul. Espacialmente, são regiões similares, mas por que a gente teve esse corte mais ou menos no centro da região? Para que a gente tenha essa capacidade de generalização, como foi dito pelo professor Valdivino, ou seja, se sair de uma área que tem uma característica e ir para uma outra área, verificar se realmente essa rede tem essa capacidade de identificar diferentes comportamentos. No nosso caso, diferentes trações seletivas. Então, no conjunto de treino, foi feito um aumento de dados. As imagens que foram criadas de 64 pixels, na verdade, elas foram retiradas por saltos de 32, isso fazendo com que a gente tenha uma área 4 vezes maior. E também foi feita uma rotação das imagens a cada 90 graus. E por que foi feito 90 graus e não 45? Porque 45 graus a gente vai acabar tendo que fazer interpolações entre os pixels. E essa interpolação pode gerar alguma informação que não seja verdadeira. E com isso totalizou 4.984 imagens de treinamentos. No conjunto de teste, aquela área sem o salto de 32 e sem nenhum aumento, porque nós estamos apenas testando, totalizaram 142 imagens de teste. E com isso, o resultado da rede obteve acurácia de 98% a nível de pixel, mas mais importante do que isso é a tentativa de extrair a região que está acontecendo a extração seletiva. E uma nova métrica que é utilizada na parte de segmentação é a Intersection Over Union, a IOU. E aqui embaixo à direita a gente tem exemplos de IOUs pobres e IOUs com boa qualidade. No nosso caso, a gente alcançou 81%, que está entre a excelente e boa. E nas imagens aqui à esquerda, vocês podem ver que a banda 1, que é o momento anterior, e a banda 2, que é o momento posterior, leva a essa extração seletiva que está escrita ali, a segmentação verdadeira. E à direita foi o que foi previsto pela rede, dentro do conjunto de teste. Dessa forma, nós podemos ver que a área realmente está muito bem mapeada para que posteriormente possa haver uma checagem de um especialista. Então, eu realmente quero agradecer a oportunidade pelo tema de pesquisa ao professor Elcio. Gostaria também de agradecer muito ao professor Valdivino participar desse projeto IDPS. É com muito orgulho que eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao supercomputador, cedido pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. Ele foi de grande valia, tendo em vista a quantidade de testes que foram feitos e a possibilidade de utilizar mais de uma fila dentro do computador ajudou muito nesse trabalho. Muito obrigado. Bom, então agradecer ao Dantas e à Thaisa pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou seguir a ordem, tá? A gente passou um pouquinho do tempo, então talvez a gente diminua um pouco as perguntas. Então, vou seguir aqui a ordem, né? Então, o Marcelo Maranhão perguntou se podemos incluir também detecção de mudanças. Essa pergunta do Marcelo, eu acho que foi lá no momento que essa pergunta foi da minha apresentação, entendeu? Isso. Então, respondendo se a detecção de mudanças pode ser também uma tarefa, eu acredito que possa ser sim, tá? Desde que ela se encontre no contexto da visão computacional, pode ser uma abordagem também. Então, desculpa, então tá, vamos lá para o próximo então. Então, a pergunta do Vander Mendes, né? Quais satélites ICI da constelação finlandesa o Brasil adquiriu? O Brasil adquiriu 2 satélites, eles são idênticos, né? Não sei se foi 16, 15, 16, algo assim. Mas, enfim, eles são todos iguais da constelação. E foram 2 satélites, eles já foram lançados, acho que há uns 2, 3 meses atrás, mas ainda não estão fornecendo as imagens, né? As imagens que nós usamos no trabalho, foram imagens da constelação Cosmos Skymed, que também opera em banda X, só não são microsatélites, são satélites grandes, porque na época não tínhamos imageamentos
antes e após a exploração de madeira com o satélite ICI, mas o Cosmic SkyMed também opera em banda X. Pessoal, foram várias perguntas. Então, depois a gente passa as perguntas para os palestrantes, mas eu vou fazer uma aqui da internet, no YouTube, que foi feita. Então, pelo Rafael Ruas Martins, né? Esse processamento é realizado em qual ambiente? SIG ou linguagem? O processamento foi feito através do TensorFlow. A seleção das imagens, toda essa parte de recorte, de pré-processamento foi feito pelo OpenCV, ou seja, foi basicamente a linguagem Python, em cima da Google Colab, mas todo o treinamento foi realizado no Santos Dumont. O Santos Dumont ele forneceu a ferramenta computacional para utilizar o TensorFlow nesse caso. Muito bom. Bom, então a gente encerra aqui as perguntas dessa sessão. Depois tem várias perguntas, a gente encaminha aos palestrantes. Vamos para a próxima apresentação, então.